Bom pessoal, meu nome é Luiz Henrique e o intuito aqui do canal é dar algumas dicas de informática que sejam úteis aí para que vocês possam aumentar a produtividade utilizando alguns recursos interessantes do sistema operacional, de alguns softwares como o Word, como o Excel. Enfim, eu vou colocar mais vídeos aí, mas eu vou começar falando um pouco sobre a régua do Word, que se você souber usar ela direitinho, seguindo alguns princípios básicos aqui de utilização do Word, você consegue ter mais produtividade, você consegue ter mais agilidade na hora de formatar um texto que foi digitado e com isso ganhar tempo. E para você poder fazer uma formatação correta, para que as ferramentas de formatação funcionem corretamente, é necessário seguir alguns princípios básicos na hora que você está digitando um texto. Eu vou ter que digitar um parágrafo aqui, né? Mas antes eu vou dar uma explicaçãozinha sobre a régua aqui, né? Eu estou usando a versão 2007 do pacote do Office, então eu tenho aqui o Word 2007 na minha tela. Eu estou com um documento em branco aberto e vocês estão vendo aqui, ó, a minha régua ela está aparecendo aqui na parte de cima e ao lado esquerdo, correto? Para que ela apareça desta forma aqui, na parte de cima do lado esquerdo, você tem que estar trabalhando aqui no modo, ó, acompanhe o meu mouse aqui, ó, no modo layout de impressão. Se eu mudar aqui, ó, por exemplo, para o modo rascunho, certo? Clicando aqui em rascunho, essa régua só vai aparecer em cima. Em estrutura de tópicos, que é um outro modo de trabalhar, também não vai aparecer a régua, nem em cima e nem ao lado esquerdo. Então, cliquei no fechar aqui. Vamos lembrar, eu estando aqui em exibição, eu vou estar trabalhando aqui no modo layout de impressão, para que eu possa realmente utilizar os recursos da régua com efetividade. A régua aqui ela possui alguns itens que são importantíssimos de conhecer. Tá? Acompanhando o mouse aqui, ó, aqui onde ele está posicionado nessa área mais escura, né? Note que ela tem uma área em branco e uma área mais escura. Essa área mais escura aqui do lado esquerdo é a minha margem esquerda. E essa área mais escura aqui ao lado direito é a minha margem direita. O que significa isso? A minha área útil, essa área em branco aqui é chamada de área útil, é a área onde eu vou escrever, correto? Então é a área que eu posso utilizar para escrever. Se eu quiser reduzir a minha margem, eu já vou dar uma dica aqui, ó. Eu tenho que ir com o mouse, veja bem, aonde eu posiciono o mouse é muito importante. Eu vou posicionar o mouse aqui, ó, de tal forma que ele forma uma seta dupla. Ó. Apareceu aqui escrito, ó, formou uma seta dupla, né, com uma ponta para a esquerda e para a direita, e apareceu escrito margem esquerda. Se eu clicar no botão esquerdo do mouse e arrastar, eu vou diminuir a minha margem. Do lado direito eu posso fazer a mesma coisa aqui, mas tem que formar essa seta dupla, margem direita, correto? Então eu aumentei a minha área útil e reduzi a minha margem esquerda e minha margem direita. Eu vou aumentar um pouco aqui, ó, a minha margem esquerda, né? Às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade aqui de ajustar o mouse aqui, ó. Formou a seta dupla, arrasta. Se eu arrastar para a direita aqui, eu vou aumentar a minha margem, vou diminuir consequentemente a minha área útil. Então eu vou começar a digitar aqui, correto? Eu vou digitar um parágrafo, né? Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque
Eu vou colocar um título aqui, ó, Sistema Operacional. Vou dar um Enter, correto, após o título, e vou começar a digitar o parágrafo. Eu peço um pouco de paciência, eu vou digitar esse parágrafo inteiro, são 4 linhas, e vou dando algumas dicas, tá? Então vamos lá. Eu estou aqui na primeira linha e está falando do sistema operacional, né? Já vamos aprendendo alguma coisa sobre o sistema operacional. Veja bem, quando eu chego aqui, ó, eu estou chegando aqui, ó, no final da minha área útil. É muito importante atentar ao seguinte, eu não vou dar Enter aqui, correto? Eu vou dar um Enter aqui. Dei um Enter, pulei para a próxima linha. Se eu fizer isso, quando eu for formatar o texto, vai dar tudo errado, certo? O que eu tenho que fazer? Eu vou voltar meu cursor aqui, vou apertar a tecla Delete, certo? Eu tenho que deixar que ele mude de linha sozinho. Então parou aqui, ó. No computador eu continuo digitando software básico. Ele é carregado quando ligamos o computador. Quer ver? O Windows, por exemplo, que é carregado quando você liga o seu computador está instalado no disco rígido. Da máquina. E é ele que vai. Veja que quando eu cheguei ali no que, eu não dei um Enter. Eu deixei que ele mudasse de linha sozinho. Né? O Word fez isso sozinho. Ele mudou de linha e jogou o vai aqui embaixo. Permitir que tenhamos o controle da máquina. Ponto final. Então eu terminei aqui um primeiro parágrafo. Veja bem, então aqui eu tenho a minha margem esquerda, a minha margem direita. Percebam que o texto ele ocupa, né, essa área útil da folha aqui. Né? Então ele começa aqui na margem esquerda, termina aqui onde eu coloquei minha margem direita. Né? A mudança é muito importante isso. Quando eu cheguei aqui no final da primeira linha, eu não apertei o Enter, eu deixei que ele mudasse de linha sozinho. Quando eu cheguei no final da segunda linha, eu não apertei o Enter, eu deixei que ele mudasse de linha sozinho. Quando eu cheguei no final da terceira, a mesma coisa, eu não apertei o Enter, eu deixei que ele mudasse de linha sozinho. Por quê? Eu tenho aqui mais uns componentes da régua. E esses componentes, eles só vão funcionar corretamente se eu seguir essa regra.
não der o Enter no final da linha. Aonde que eu vou dar o Enter? Eu só vou dar o Enter aqui, ó, quando eu chegar no final do parágrafo. Eu cheguei aqui no final do primeiro parágrafo. Eu vou começar no segundo parágrafo, aí eu vou dar o Enter aqui, ó. Depois aqui de máquina, ponto final, eu vou dar o Enter. E vou passar para o... Aí eu vou começar a digitar o segundo parágrafo. E vou seguir a mesma regra quando chegar no final. A mesma regra. Chegar no final da linha, eu não vou dar o Enter. Eu vou deixar aquele mudo de linha sozinho. Eu não vou digitar agora no segundo parágrafo. Eu vou falar um pouco aqui sobre esse item da régua aqui, que na verdade são 3 itens distintos aqui. O primeiro item, veja bem, parece um triângulo aqui, ó, recuo da primeira linha. Parece um triângulo virado de cabeça para baixo, certo? Esse recuo da primeira linha aqui, ó, eu tenho que ir com o mouse bem aqui em cima desse triângulo. Se eu pegar aqui embaixo, ó, eu vou puxar tudo, eu vou puxar os 3 itens aqui, são 3 itens. Recuo da primeira linha. Aqui, ó, esse triângulo, né, esse aqui que parece um recuo, um triângulo de cabeça para cima, virado para cima, né, com a ponta para cima, chama recuo deslocado. E o terceiro item aqui, ele é chamado de recuo à esquerda. Bom, para que servem esses 3 itens aqui? Vamos primeiro falar aqui do recuo da primeira linha. Como o próprio nome está dizendo, ó, recuo da primeira linha. Eu vou posicionar aqui meu cursor aqui no início do parágrafo. Se eu mexer aqui, ó, no recuo da primeira linha, o que ele vai fazer? Ele vai mexer só na primeira linha do meu parágrafo. Somente na primeira linha. Se eu tiver vários parágrafos, ele vai alinhar todos os parágrafos exatamente igual. Todos os parágrafos que eu selecionar exatamente igual. Somente mexendo na primeira linha de cada parágrafo, correto? Então essa é a função do recuo da primeira linha. Eu vou voltar aqui, ó, ele voltou à primeira linha. O triângulo virado para cima aqui, né? Recuo deslocado. O que ele vai fazer? Ele vai mexer com as demais linhas. Ele vai ignorar a primeira linha, ó, e vai mexer com as demais linhas. Então, isso aqui ajuda muito eu a formatar os parágrafos de forma rápida e precisa, para que todos os parágrafos fiquem devidamente alinhados. E esse último aqui, ó, que é o recuo à esquerda, se eu clicar aqui nesse pequeno retângulo aqui, ele leva todas as linhas para a posição que eu colocá-lo aqui na régua. Correto? Então se eu quero ter aqui, ó, se eu quero ter aqui um recuo na primeira linha, correto? Somente na primeira linha, eu vou aqui no triângulo virado para baixo, recuo da primeira linha. Eu quero posicionar um pouco mais à frente aqui, ó, dentro da área útil, as demais linhas. Se eu puxar então aqui, ó, o triângulo virado para cima, perceba que ele mexeu nas últimas 3 linhas do parágrafo, correto? Eu posso até colocá-las na frente aqui. Eu vou deixar aqui. E se eu quiser posicionar, né, depois que eu formatei aqui a posição da minha primeira linha, a posição das demais linhas, e eu quiser puxar tudo para uma outra posição, ou mais para trás aqui, mais para a esquerda na área útil, ou mais para frente, eu clicando aqui no retângulo, né, que é o recuo à esquerda, ele é chamado de recuo à esquerda, eu vou movimentar todas as linhas, a primeira e as demais, sem mexer no posicionamento delas, né, no posicionamento da primeira linha em relação às demais.
Agora, isso só vai funcionar corretamente se quando eu estiver digitando o texto, eu não der um Enter aqui no final das linhas. Se eu tivesse dado um Enter aqui, no final da primeira linha, um Enter no final da segunda, um Enter no final da terceira, esses recursos da réguas não iriam funcionar, certo? Então lembre-se sempre disso. Você vai digitando o parágrafo inteirinho, deixa que ele muda de linha sozinho, e o Enter só vai ser dado aqui no final da última linha do parágrafo. E aí eu posso começar então, né? Eu não vou digitar aqui a segunda linha inteirinha, mas eu poderia começar aqui, né? O sistema operacional permite, né? Eu poderia continuar aqui a digitação do parágrafo. Então eu vou dar um Enter no final do primeiro parágrafo, vou começar o segundo e vou seguir a mesma regra. Chegando no final da linha, eu vou deixar que ele mude sozinho de linha. Se tiver uma terceira linha, deixe que ele mude sozinho. Quando terminar o segundo parágrafo, aí eu aperto o Enter para começar um terceiro parágrafo. Seguindo essas regras básicas, você consegue utilizar a régua aqui corretamente. E se eu colocar aqui, ó, formando aquela seta dupla para mexer na margem, ele vai trazer todos os parágrafos devidamente alinhados, correto? Se eu vier aqui, ó, no menu aqui, início, e mandar aqui justificar o meu parágrafo, ele vai alinhar aqui, ó, corretamente à direita. Isso também só é possível se eu não der o Enter, correto? Então, fica aí a dica para vocês. Quando forem escrever um texto no Word, sigam esta regra básica. Digitem as linhas, deixe que ele mude de linha sozinho. Só dê o Enter no final de cada parágrafo e depois faça o alinhamento, a formatação, o posicionamento do texto da forma que você quiser, utilizando a régua que vai funcionar direitinho, ok? Então até a próxima dica e vamos lá trabalhar corretamente com textos.